Um agradável dia a todos. Que a nossa relação com aquilo que é a natureza humana e a natureza mãe seja agradável. Certamente, como sempre digo, ela nos proporcione as melhores energias para seguirmos o dia, para nos harmonizarmos com os nossos, nos dê aquela paciência, né? E podermos lidar com todas as adversidades que a vida nos impõe, não é? Isso é de extrema importância, né? Importância. Exercitarmos a paciência, exercitarmos a camaradagem, exercitarmos a amizade, que eu acho que nesses tempos nos pede, nos exige, né? Que cada vez mais, por conta desses confinamentos, evidentemente a gente vai ficando muito tempo dentro de casa, apesar de que muitos acham que as pessoas estão para pouco em casa, estão mais na rua, mas não é verdade. Tem muita gente que está mesmo em casa, tem muita gente em casa respeitando as quarentenas, respeitando as pandemias, respeitando todos os procedimentos, todas as orientações do Ministério da Saúde e também dos governos locais que vão dando as orientações às populações. Tem muita gente que desde março está mesmo dentro de casa, né, não saindo, obedecendo essa ordem. Né? Então, para isso temos que exercitar paciência, união, camaradagem, né? E precisamos de boas energias, boas vibrações dentro de casa, entre os nossos, né? Para podermos conviver, porque não é fácil, né? Estar confinados no mesmo espaço, só sair de forma objetiva, tem que retornar a casa. Isso já desde março, quase 4 meses, né? Não tem sido realmente fácil, mas alguma coisa necessária temos que acatar da melhor maneira possível. Eu quero falar da educação na africanidade, naquilo que é o conceito de africanidade, naquilo que é o conceito de África, não é? Muito motivado pelo vídeo anterior que eu fiz, quem não viu vale a pena ver, que falava um pouquinho de um vídeo gravado na Europa, que perguntava para as pessoas qual continente que ele conhecia, e as pessoas sempre indicavam evidentemente a África, né? Depois eu fiz um vídeo também, fiz uma enquete também nos jovens aqui, qual o continente que eles conheciam, não de visitar, mas conhecer no sentido do mapa, consegue indicar o nome de um continente. E certamente indicavam todos os continentes sem problema nenhum, como indicavam os países, 2, 3 países de cada continente, né? E aquilo, né, num comparativo, a gente ficava imediato para agora, tá? Nossos miúdos são geniais. Não é bem assim, a coisa é diferente. Então a gente hoje quer falar um pouco da educação na africanidade, né? Uma aproximação cada vez maior que a gente precisa com a África, numa África cada vez mais ocidentalizada, evidentemente, e a gente precisa se encontrar nesse mundo ocidentalizado, né? Tendo em vista o perfil que o Ocidente prega de humanidade, aquilo que o Ocidente prega como perfil, né? Não estamos muito bem encaixados, isso mesmo, não fizemos parte. Então a gente precisa começar a desvencilhar, a questionar alguma coisa que a gente percebe que não condiz com o real e que possibilita um desenvolvimento mais sustentável e coerente
para os africanos e os afrodescendentes, os africanos na diáspora, que é importante. E, então, essa senda, a gente queria falar um pouquinho naquele que é do nosso entendimento de uma educação mais africanizada, numa educação mais personalizada, numa educação mais objetivada, não é? Que no fim e ao cabo também não vai se diferenciar um pouquinho, não vai se diferenciar muito aquilo que é a educação objetiva ocidental, mas começamos a colocá-la numa perspectiva, né, evidentemente mais africana, né, mais africanidade, porque eu estava com os manuais aqui dos meus filhos e queria mostrar aqui uns textos, por acaso eles precisaram e eu tive que gravar, pronto, mas lá podemos ver muito material que lá consta, que é muito mais ligado ao ocidentalismo e muito dele não vemos a necessidade objetiva de estar nos manuais, da necessidade objetiva de ter daquela lição, não é? Porque não se vê nexo nem objetividade para as matérias que se faz. São matérias ligadas muito ao conhecimento ocidental, não é? Enfim, ao cabo, as nossas disciplinas, elas estão muito mais viradas por uma educação ocidentalizada, por uma educação muito ocidental. Exatamente aquilo que nós estávamos a falar do início, que nos obriga, de modo geral, a conhecer, não é, muito mais o Ocidente, a conhecer muito mais a Europa, a conhecer, não é, muito mais esses aspectos do que propriamente aquilo que é a África, aquilo que é conhecimento importante, aquilo que os europeus fazem, que o Ocidente faz, aquilo que foi esse exemplo que nós dissemos aqui das crianças na Europa eles perguntarem e só indicarem a África, não é? Indicarem a África e conhecer. O que eu dizia nesse caso? Nosso entendimento, não é? É de que as pessoas, evidentemente na Europa, só conheciam a África porque, evidentemente, as notícias que vêm de África nunca são das melhores, portanto elas impactam as pessoas, né? Pois o mundo só conhece a África por duas razões: a vida selvagem, né? Para lá a questão do dos safaris, aquela coisa toda que a gente conhece, e também das desgraças que ocorrem em África, a fome, a miséria, não é? Essas calamidades que acontecem sempre por África e que o mundo só faz questão de mostrar essa visão de África, né, trágica, e não uma outra África. A África para o Ocidente, muitas vezes ela só lembra de África quando é para se ligarem para os seus cidadãos, para apresentar, para mostrar os seus problemas, para oferecer aos seus cidadãos propostas de contribuição, que quer que seja, doações, para poderem ajudar o continente africano. Deixa eu me entender que um telefonema que está aqui de forma insistente, é necessário que eu atenda. Alô? Sim? Tô bem, sim. Alex? Sim, Alex. Ah, Alex, eu tô fazendo um vídeo aqui ao vivo. Estou a gravar o vídeo ao vivo. Pode me ligar daqui a pouco. Tive mesmo que lhe atender porque estava sempre a insistir, mas eu estou num vídeo, pode ser? Eu estou no Face. Ah, tá bem, não há problema. Outro, mesmo poder vir, mesmo hoje, vou te ligar daqui a pouco para combinar com bem então consigo. Tá bom? Um grande abraço. Pronto. Era importante mesmo que eu atendesse esse telefonema, porque o objetivo não quase era de forma codificada, né? Mas era mesmo importante. Sobre documentos de viagem, ocidentalizados como somos. Então, de alguma maneira, e quando nos metemos, nos interrompemos, evidentemente, perdemos a linha
de raciocínio. É, mas, de modo geral, o Ocidente impacta os seus cidadãos ocidentais desta maneira. Então, são conhecem a África dessas duas maneiras. África miserável, África problemática, África de guerra, África de fome e África selvagem, para safari, não sei o quê. A parte disso, o mundo só circula entre a Europa, a América do Norte, a América do Sul, depois aí a Ásia. Então, a África fica de fora, vocês não participam em grandes debates, em grandes soluções do mundo, ainda que a gente participe, não ficamos sempre fora dos noticiários, fora é, daquilo que é a informação da mídia, para que o conhecimento das grandes massas, né, das intelectualidades do mundo, fica sempre à margem dessas convenções, seja qual for a cimeira, qual for as convenções, qual for os grandes encontros que acontecem pelo mundo, a gente não participa. E mesmo que a gente lá presente, nós ficamos sempre à margem, enfim, somos sempre marginalizados, não é? Portanto, nós participamos da foto, mas não tem um impacto nenhum, a gente o que foi abordado, ainda que eles tenham diretamente uma influência no tema, mas o mundo não vê, não valoriza, não apresenta como uma solução africana, né, como uma ideia. Justamente porque a gente percebe que a África é nula, né? Historicamente a gente vem sempre batendo a questão antropológica, aquilo que é o olhar ocidental para com o ser humano negro, né? Ela ainda é muito pejorativa, portanto, isso faz a ideia ocidental de que a gente não tem o poder pensante, a massa cefálica, a capacidade de produzir conhecimento, então ela vai estar sempre em choque aquela característica do perfil humano, então justifica sempre a margem, né? Um exemplo mais recente, mais evidente, foi aquela menina que luta pelo ambiente, né? Nessas lutas dela, né? Tinha outras ambientalistas juntos, jovens, meninas como ela também, e lá tinha uma menina negra, né? Que era muito ativa também, tem sido muito ativa nessa questão da luta pelo meio ambiente. E a África, assim como a América do Sul ali, pela Amazônia, os países todos que compõem, que fazem o espaço da Amazônia, aqui, tem aqui a África também, tem grandes matas, não é? Portanto, há um envolvimento direto, não é? de África na luta por um ambiente melhor, e há muitos parceiros, entre eles próprios europeus, que também têm ajudado no combate, né, a derrubo de árvores, a não proliferação do desmatamento, né? E tem muitos ativistas que fazem em prol disso aqui em África também. Mas essa informação não tem credibilidade no Ocidente, porque sabemos que nós não temos tempo para esse tipo de atividade, não temos a capacidade de nos preocupar. Se não for um ocidental à frente desse tipo de atividade, para dar credibilidade, nós não nos credibilizamos. Não só nos credibilizamos na violência, temos capacidade de fazer violência, capacidade de produzir guerra, capacidade de produzir atrocidades. Não é? Então, nesse tipo de questão, não nos incluímos. Então, essa foto que a menina tirou dessa ativista tão muito conhecida, né? A Thunberg, Thunberg, Lindenberg, Kaganberg, né? Esses nomes que vocês conhecem dos ocidentais da menina, né? E lá estava também uma menina negra, mas quando foi colocado a foto oficial tinha uma negra, mas quando foi colocada a foto como oficial para a imprensa, foi cortada a menina negra, né? Para dar mais, quer dizer, não faria muito sentido a menina estar ali com aquela busca, então, para dar uma ênfase, ela foi cortada.
mas certamente de propósito para dar legitimidade ao trabalho ocidental que tem feito, eliminando a menina. Foi né, não sei se é o próprio grupo ou o fotógrafo ou quem do grupo que reivindicou, não é, a ausência da menina nesse projeto. E aí tiveram que reparar, evidentemente, corrigir aquilo e mostrar a menina que também, que é negra, que participava desse projeto. Então é mais ou menos uma ideia do que a gente vem falando, de que muitas vezes o Ocidente, bem, trabalhos que são feitos por negros, procuram clarear, procuram embranquecer, procuram legitimar como um produto ocidental, como um produto feito branco, né? Porque é aquela ideia antropológica de que o negro não tem a capacidade de produzir conhecimento. Né? Isso é terrível, né? Quando a gente se aproxima para com o Ocidente, quando nós nos ocidentalizamos o continente africano, nem sempre, sem nos conhecermos, sem conhecermos todas essas informações. Então a gente precisa, de uma maneira, começar a debater esses sistemas, né, entre africanos, sem muita influência ocidental, porque vai vir sempre com o pensamento, porque o Ocidente faz muito uso da razão, né? Exclui a emoção, exclui outros aspectos. Então a gente precisava muito olhar com um olhar de fato africano. Né? Pode vir do Ocidente, mas como questão de observador, mas começar a ter mesmo, debater temas, ainda também confrontar com as ideias ocidentais, mas numa visão muito africana. Para a gente começar, eu preciso que nos conheçamos, evidentemente, para podermos nos posicionar diante de essas aberrações que a gente vê pelo Ocidente, que a gente leva de forma passiva, de forma ambígua, de forma indiferente, quando são coisas que fazem mal, né? nos subjugam, nos colocam sempre numa condição que não é das melhores. Então, acho que a educação, o ensino, ela é muito importante, e quanto ela se ensina é muito voltado para a África, para que a gente nos conheça, né? Para que a gente tenhamos um posicionamento melhor diante de todos os temas que o universo tem, para que não aconteça esse tipo de situação. Participam comitivas africanas na Cimeira do Tempo, e sabemos que a África, assim como os brasileiros aí na Amazônia, todos os países aí que fazem parte, que dividem o espaço, por ser uma grande maioria, certamente no Brasil, mas tem outros países também que dividem a mata amazônica, e aqui também deveriam ter mais vozes, não é? São elas que contribuem mais, são elas que perdem espaço para a produção, não é? Então deveriam ter um pouco mais de ação também, e mais voz e mais exigência. Mas, ao fim e ao cabo, fica sempre o Ocidente a ditar as regras, não é? E de fato deve fazê-lo, ele que está nesse momento, que ele tem as pesquisas, que tem os conhecimentos, que tem tudo, porque nos contentamos, não é, a viver isso dessa maneira. Nos trazem que tem a batata pronta, batata já cozida, só comer tudo. Nós em África nos acostumamos a ter que sempre esperar que nos deem aquilo mastigado para nós só engolirmos. Eu acho que nós temos que mudar esse cenário. Aprendemos também a ter que voltar a limar as pedras, né? Nos amargarmos em lutas por conhecimento, nos amargarmos por lutas por pesquisas, nos decepcionarmos por não conseguirmos concluir determinados trabalhos por falta disso, por falta de todas as adversidades que o Ocidente vem lutando por a busca por melhoria da humanidade. E muitas dessas melhorias são questionáveis porque ela não tem muita ligação com a natureza, não tem uma proximidade, um equilíbrio com a natureza. E a gente, em África, enquanto africanidade, a gente sabe que tem uma ligação profunda com essa natureza, e precisamos evidentemente ter uma outra postura, né? Então eu queria falar um pouquinho dessa questão da educação e do ensino, que é fundamental nas sociedades africanas, para a gente não ficar tão abandonado, né?
Então eu queria primeiro fazer entender a diferença do que é educação, né? Do que é educar e do que é ensinar, o que é o ensino, não é? Então eu queria primeiro fazer entender que, né, toda a sociedade hoje o que faz a sociedade são as pessoas, não é? É o convívio, né, entre pessoas do mesmo povo ou não, mas dentro de uma região vão fazer uma sociedade. E essa sociedade é regida evidentemente por regras, não é? Por regras, isso faz a sociedade. E o indivíduo que vem, que nasce, ou que chega naquela sociedade, é preciso que desvende esses códigos, é preciso que lhe seja passado esses códigos todos da convivência, né? Da harmonização com os outros que lá já estão. Então isso ali é que nós chamamos educar, né? Ou seja, é passar hábitos e costumes de uma região, de um povo, para essa pessoa. É educar, tá? Então, educar é aquilo que nós dizemos, essa pessoa bem educada, não é? Portanto, ele está evidentemente codificado, não é? De códigos, não é? Que ele pode totalmente descodificar. Portanto, ele está provido de códigos totalmente descodificados daquela sociedade que ele habita, né? Portanto, ele consegue lidar, consegue perceber, consegue se movimentar sem desrespeitar absolutamente as normas, os códigos vigentes naquela sociedade. Portanto, os códigos, ao passar do tempo, são tão naturais que ele vai levando sem problema nenhum. Então, a educação, a educação, ela tem que ser compreendida nesse aspecto do bem educado, que é diferente do ensinar, né? Daquela própria que nós dizemos da academização, né? Do ensino e aprendizado da escola, que é do conhecimento, né? Ok, e não quer dizer também que na educação não vem o conhecimento na aprendizagem, mas a diferença nesse aspecto que eu quero fazer é um aprendizado na educação, é um aprendizado de hábitos sociais, né? Um bom dia, né? Não é? Uma boa tarde aos mais velhos. As sociedades têm códigos diferentes, não é? Então, nós em África, o respeito que temos os mais velhos, o respeito que temos às autoridades, o respeito que temos aos nossos antepassados, e o respeito que temos também às crianças, os mais novos, né? Essa reciprocidade. São códigos que muitas vezes em outras sociedades pode não ser usual, não é? Então as pessoas chegam, pode aplicar ou se comportar de uma maneira diferente daquilo que é o comum, o habitual naquela sociedade. Então é importante a educação. E quem de fato educa, né? Quem passa esses códigos da boa educação, né? Hoje na sociedade nós sabemos que é uma atividade muito dos pais, né, que deve educar seus filhos, porque ele que vai ter que aprender, porque levar você chegar e ver o tio, dar bom dia, não, os produtos familiares, não é? Essa educação. Bom dia, tem que cumprimentar, você tem que saber quando vem o mais velho, tem que se levantar, tem que saber receber os lugares, né? Falar com um tom de respeito, né? Os mais velhos sempre agradecer uma boa benfeitoria. Esse que começa dos pais. Depois tem completado num olhar muito ocidental, completado como as igrejas, né? Vamos dizer, apesar que nem tem cumprido muito, a sua maioria, o papel, mas eu faço questão de colocar a igreja para que o paciente consiga perceber os caminhos da diferença, para depois juntarmos tudo. Então, seria como se fosse as igrejas onde vai entender as boas maneiras, as boas práticas, né? Você vai, o padre vai ensinar essa
acesso às informações na catequese, das boas maneiras, como a mulher vai se comportar, isso também é o papel dos tios, das tias, né, que vão passando para os sobrinhos. Então, essa é a educação, né, numa visão muito africana, de africanidade, né, respeito às ancestralidades, respeito à natureza. Então, isso vai ter um convívio melhor, mais harmônico com a sociedade. Okay? Agora, o ensinar vem naquilo que é do conhecimento. Por isso eu posso ter uma pessoa bem educada, mas desprovida daquilo que é o conhecimento acadêmico, não é? Daquilo que eu ensino, esse cara não sabe ler, não sabe escrever, mas é uma pessoa muito bem educada, não é? A gente vai ter uma pessoa muito bem educada. Não, por acaso ele é bem educado, foi muito bem educado, mas ele não sabe ler, não sabe escrever. Teve na catequese, teve nos lugares onde as pessoas mostram as boas maneiras, convívio social, ok? Agora, no ensino, não é? Ali vamos prover de conhecimento, né, acadêmico propriamente dito, onde ele vai aprender a ler, aprender a escrever. Aí vem a atividade dos pais também e os professores, a escola, onde ele vai prover de informações que elevam o seu conhecimento, né, acadêmico do ensino. Mas esse conhecimento também não necessariamente vem só da escola. Pelo menos por que eu queria acho que já entendemos aquilo que nós consideramos o ensinar, o ensino, né? E a educação e o educar. Né? Então, o que vem da escola, né? Porque você pode também ser uma pessoa dotada de bastante conhecimento, né? Uma pessoa super inteligente, né? Um grande físico, um grande engenheiro, um grande técnico, né? Mas ser uma pessoa mal educada, de convívio social difícil, uma pessoa insuportável, dá para entender aí com clareza, né? Ele é muito inteligente. Você faz um ditado, faz uma ortografia, tem uma ortografia, tem uma letra, tem um domínio matemático, tem uma rapidez de raciocínio, tem uma dissertação fenomenal. Mas ele tem uma dificuldade de convívio social. Não consegue falar com as pessoas direito, não tem maneiras, não respeita os mais velhos, não é? Mais velho, os grávidas chegam, ele não levanta, mas isso não quer dizer que ele não seja inteligente, não tenha conhecimento. Ele é mal educado, né? Mal educado, uma pessoa foi mal educada. Portanto, ele foi para o jogo, colocar ele na escola, vai lá aprender, o professor vai lhe ensinar, né? Mas não tem respeito, fala de qualquer maneira com o professor, fala de qualquer maneira com as pessoas. Então, são dois caminhos que a gente tem que ficar bem claro. Esse de prover de conhecimento, né? E esse de convívio social, da educação, né? E do ensino acadêmico, conhecimento. Não que esse conhecimento, ainda assim, ele pode jogar nos dois campos. O aprendiz vai jogar nos dois campos, vai aprender aquilo que ser educado, entendeu? Entende? E vai entender também aquilo que as informações acadêmicas, mas elas estão separadas. Isso que eu queria fazer entender. E não só fazer entender, é preciso que a gente entenda isso com clareza. Por quê? Eu quero misturar tudo isso na mesma pessoa, no mestre, não é? Portanto, começamos a ter, em vez de só um professor, passamos a entender na africanidade como um mestre. Né? E temos os pais fazendo seu papel, evidentemente, primário, porque na educação, tanto no ensino, o pai vai sempre dividir aquilo que é acadêmico, né?
vai fazer o papel, portanto, vai as tarefas, o professor manda, vamos estudar com o filho, com os filhos, vamos ter aquela parceria. E temos também os parceiros como quem quer que seja, que no primeiro momento preferi falar da igreja para um raciocínio de compreensão. Eu gosto da clareza na compreensão. Por isso que eu coloco as coisas específicas, ainda que alguém possa discordar, porque só então não é, podemos tirar da igreja colocando o que quer que seja, mas por uma questão de compreensão fica bem claro o que eu estou aqui a dizer. Então, porque aí teu objetivo vais perceber que vou estar a tirar desse papel da igreja, né? Não que na totalidade, né? Hoje as sociedades, né, vão complementando com vários atores. Da mesma maneira que a educação não é só um papel o ensinar, né, o ensino, não é só um papel que só está entregue ao professor. Tem muita gente que a ensinar, né? E também como o papel da educação, do educador, não está só também no pai, na igreja, como tem muitos atores influenciadores nessas questões. Mas eu quero deixar isso bem entendido. Eu acho que já fomos entendidos. Agora eu queria colocar, ao invés de fazermos o papel do professor, né, na africanidade, vamos colocar o papel do mestre. Por que mestre? Porque este papel também, de enquanto educador, de enquanto professor de ensino, ensinador, passa a ser a mesma pessoa a fazer esse papel, não é? Não vai tirar os papéis dos outros, mas a mesma pessoa pode fazer esse papel desde que ele tenha claramente as duas coisas. Saber o peso de uma educação e o peso do ensino, para que ele possa saber dosar, né, e poder apresentar isso ao aluno, ao aprendiz. Porque se ele não tivesse claramente, ele vai entregar só apenas um produto e vai valorizar muito mais uma coisa e desvalorizar outra. Então, esse mestre precisa ter com clareza o que é educar e o que é ensinar. Para que a gente tenha cada vez mais um conhecimento profundo, científico, não é? Desses papéis e poder passar isso com propriedade aos nossos filhos. Porque eu, enquanto pai, vou passar os meus códigos, os meus valores da minha maneira, de acordo com as minhas emoções. O pai vai passar também de acordo com as suas emoções, e é uma coletividade de muitas pessoas, né, que diferente de muitas pessoas na escola, na sala de aula, mas é um grupo reduzido de 20, 25 alunos. É diferente de tu teres entre 50, 100 crianças, né, para passar as informações. Então passa a ser um pouco mais próximo, mais personalizado, e um acompanhamento nessa dosagem. Então é importante nesse nosso entendimento para uma educação melhor. Mas agora, quem são as pessoas que passam, que educam e ensinam? Ao mesmo tempo, todos fazem, né? A televisão, elas ensinam, eles educam ao mesmo tempo, mas o papel primário desses meios é nos ensinar, né? Eles nos ensinam como é que se faz aquilo, vai passando um monte de informações que a gente vai aprendendo a fazer igual. Mas implicitamente também ele dá um comportamento. Portanto, só que essa coisa implícita vem na nossa compreensão.
não é? Nós vamos ver, o objetivo é passarmos uma informação, mas a atitude, o ambiente e tudo mais vai nos fazer compreender a nossa forma de ser e a nossa forma de estar. Portanto, implicitamente a gente passa, né, que é aquela informação subjetiva. Né? Tem a informação objetiva, que de fato o objetivo que ele nos trouxe, mas tem aquela informação subjetiva, que indiretamente eu vou passar para aquele mesmo indivíduo. Por isso a gente vê uma série de códigos dentro de códigos apresentados, que é tal das entrelinhas, pelo tom de voz, pela velocidade que eu vou apresentando, pelos movimentos, pelos gestos, eu vou lhe passando outras informações. Por isso, cada vez mais, a gente não entende uma série de fenômenos que vai acontecendo nas sociedades africanas que a gente não tem compreensão. Por quê? Muitos estão contidas nos códigos implícitos sobre os códigos apresentados, né? Os códigos subjetivos sobre os códigos objetivos. Entende? Se nós começarmos a olhar nas televisões, os programas infantis, se nós assistimos programas adultos, não é? As novelas, elas têm uma objetividade, né? Ela vai passar uma série de informações objetivas, vão estar lá em comportamento entre artistas, atores, não é? Vão lá debatendo os temas candentes nas sociedades, mas eles têm uns comportamentos subjetivos. E esses comportamentos subjetivos estão ligados à objetividade de um determinado personagem. Portanto, ele é uma pessoa de boa índole, de má índole, não é? E ele tem uma representatividade, um envolvimento, uma comunidade aceite, tem uma liderança. Não sei como é que ele está inserido essa pessoa. Portanto, e subjetivamente ele vai passando uma série de informações, uma série de códigos que você vai interpretando e muitas das vezes vai copiando esses códigos sem saber exatamente quais são os valores implícitos, o que vai dar. Por isso a gente vê crianças falando coisas estranhas, falando coisas que a gente não compreende. Por quê? E tendo atitudes também da mesma maneira, né? E muitas vezes comportamento desviante. Não é? Se nós vemos de fato os desenhos animados que nós vemos que nós nessas crianças, é difícil cortar, evidentemente, porque é a televisão que vai mostrando e precisam se distrair e tal. Só mesmo a televisão tirando aquele desenho para não passar. Mas tem muitos desenhos animados, tem muitos desenhos animados que, com bom senso, que não é uma crítica, não é uma censura, não é absolutamente nada, apenas uma informação, uma luta objetiva, não é? Para termos sociedades sãs, né? Mas tem muitos desenhos que não deveriam estar a passar na televisão como meio de educar, né? Para passar hábitos, não é? E informação. Para nós em África, muitas das informações que esses desenhos passam, evidentemente, são todos ocidentalizados, com ruas, com hábitos, com comportamentos totalmente ocidentalizados, que não favorecem de forma alguma
para o desenvolvimento das crianças. Por isso as crianças ocidentais conhecem muito bem, evidentemente, o seu habitat, conhecem muito bem o seu país. Isso, quando falam de África, isso vai logo falar de problemas. E as nossas crianças africanas também é a mesma coisa. Não conhecem nada de África também, mas se falarem do Ocidente, conhecem na perfeição. Por quê? Exatamente estamos a dizer. Porque toda a informação, toda a educação que ela está tendo ali é ocidentalizada. Assim também vai todas as idades até chegarmos à fase adulta, que vamos ver que o que tem de local, de fundamental, esses são os noticiários. A par disso, todas as programações, não é, são ocidentalizadas. Até mesmo o entretenimento nacional, ele tende muito mais a ser ocidentalizado do que africanizado. E ser africanizado não significa, né, tudo tem que estar ligado à tradição, mas a gente consegue ver dentro daquilo que é educação, daquilo que é ensinar, o que é local, o que não é, não é? O que não é. Você vê que o que se apresenta o tempo todo, subjetivamente, até às vezes mesmo objetivamente, são temas candentes no Ocidente, que não tem nada a ver com a africanidade. Né? Então, o que a gente precisa é exatamente começar a compreender isso, destrinchar isso, para nós começarmos não forçar, mas começar a ensinar e a educar. Né? Convergir com o que está ali e suprimindo aos poucos aquilo que são conteúdos que nada abonam às nossas sociedades. Se nós pararmos mesmo, as pessoas que fazem os programas, as programações televisivas, que compram os canais ou as produções, se de fato tivessem um cuidado de analisarem, veriam que muitas das programações que são apresentadas nas televisões africanas e ocidentais até mesmo, com temas lamentáveis e que deveriam ser mesmo banidos. E mais ainda, agora que estamos em tempos de pandemia, não é? A gente tem visto, vamos acompanhando o que os filhos com mais proximidade, o que os filhos andam a assistir, e a gente fica horrorizado. Né? Ficamos horrorizados. Os temas que se abordam para uma criança de 2 anos, uma criança de 5 anos, né? Uma criança de 10 anos, são temas muito complicados. Temas muito difíceis, temas que requerem uma maturidade, um discernimento profundo e que a gente não tem esse preparo, não estão ao mesmo nível, e devemos, não só no mesmo nível de intelectual, de convívio social, as sociedades em que elas estão inseridas, há muita diferença. Portanto, os temas também percebo que não tem necessidade de se fazer. Há temas como a homossexualidade, como a sexualidade, há temas que são extremamente delicados, que devem ser tratados com um educador, com um professor, com um mestre, né, nesse caso, e são tratados de forma direta, objetiva e não objetiva, a partir da interlocução das crianças. Não é? E isso preocupa. Depois você encontra uma série de códigos que eles vão decifrando. Não é? E você vê termos como... Enfim. Então, o que eu queria aqui dizer é que os amigos ensinam, os amigos educam, as televisões, as mídias, todos, mas de uma maneira. Então a gente precisava de alguma maneira começar a retomar isso, a reorganizar. Porque se nós olharmos as grelhas de rádio, televisão,
até mesmo os manuais que nós temos de educação, elas nada dizem de África. Estamos com um comportamento dentro de África, o mesmo comportamento da Europa, Ásia, as Américas, esquecendo de África. E nós dentro de África também estamos com o mesmo comportamento, desvalorizando a própria África. E depois começamos a nos questionar por quê. Então, não vamos nos questionar, vamos resolvendo. E resolvendo a educação na africanidade é trazer um novo modelo de educação muito mais voltada para a África e o professor, né, passar a ser mestre melhor preparado para termos uma sociedade mais sadia. Né? Então, se nós começarmos a perceber que a figura do mestre passa a ser central, fulcral para o desenvolvimento das sociedades, então precisamos ter uma grande quantidade de mestres para que nessa quantidade encontramos qualidade. Devemos no imediato investir muito mais neste ser, no mestre, dotá-lo deste equilíbrio de informações para que ele possa estar melhor capacitado. Damos um investimento objetivo, mas nas instalações. Né? Se pudermos investir nos técnicos, nos professores, nos mestres, né? Nos educadores locais, para que essas pessoas sejam transformadas em mestres, melhor. Até porque os mestres têm que estar sempre ligados às comunidades, dado tipo de valores que têm que incutir, que são sociais. E a sociedade não é só a sociedade enquanto nação, a sociedade enquanto comunidade também, nas localidades. Portanto, quanto mais ele for local, melhor. Por isso, para o desenvolvimento do continente, nós sabemos que muito das pessoas intelectualizadas, informadas, não é? Estão mais nos centros urbanos, e para chegarem essas comunidades, tanto os médicos quanto os mestres, sabemos que é muito difícil, não é? E viverem lá mais ainda, mas ainda assim é um investimento que deve se fazer. Ao invés de olharmos o investimento como instalações físicas para a educação, ou seja, as escolas, nós deveríamos estar mais preocupados com as instalações dos mestres. Okay? Devemos estar mais preocupados em construir lares, casas para as pessoas, para os mestres. E este compromisso deve estar muito mais virado para o projeto família. Ou seja, quando o mestre vai se dedicar a uma comunidade, ela tem que estar interessada em se dirigir com a sua família e lá se estabelecer. Para não ter muito esse desligamento, essa ponte de estar entre a comunidade em que ele ensina, depois tem que ir preocupado com a comunidade onde está inserida a sua família. E aí fica sempre aquela ponte e as coisas não funcionam da melhor maneira possível. Né? Então, tem que se sugerir que a pessoa que vai, o educador, o mestre, né, que vai se dirigir a uma determinada comunidade, se esteja interessada em lá viver. Né? Porque o que acontece hoje no continente africano, as pessoas se propõem, mas uma falsa concordância. Eles vão aceitar e trabalhar num determinado sítio, mas dentro dele tem uma série de outros objetivos. Ou seja, vou lá, fico lá uns 2 meses, 3 meses, vou pedir transferência para a capital. E quando isso não acontece, fica desmotivado, não faz as coisas de forma correta. Então,
esse compromisso de, de ir e ficar com a sua família, seria muito importante. Fundamentalmente naquele ensino que é o mais importante para o desenvolvimento das sociedades, que é o ensino de base. Como vem, eu não priorizei nesse start do ensino na africanidade a sala de aula. Nos preocupamos mais com o bem-estar do mestre e a sua família, para que eles vão e vivam dentro dessa comunidade e se ambiente naquela comunidade. Que os seus filhos também façam parte daquela comunidade e o próprio mestre seja o mestre também dos seus filhos. Ou os outros que vão dar aula a esses seus filhos também sejam compromissados com a qualidade. Porque se nós não envolvermos o mestre, mostrarmos que ele precisa estar inserido, nós não avançaríamos. Então, nós nos preocuparíamos com duas coisas fundamentais nas comunidades, que os nossos mestres, os nossos médicos de família. Então precisamos ter um posto de saúde, né, para a comunidade, os mestres, educadores, ensinadores, professores, misturando tudo. Lembro que lá atrás já podia duas coisas, que agora transformei em uma, e temos a figura do mestre. E ele vai dosar entre a educação e o ensino para aquele tema das duas coisas, pessoas sociais, de forma aldeia, temos uma boa sociedade. Então, se a sociedade é muito ligada ao campo, então vamos todos ser campais. Mas a África, se ela quer cada vez mais ser independente do Ocidente, se ela quer ter a sua própria voz, ter seu próprio legado, dar continuidade naquilo que é a filosofia africana, naquilo que é o entendimento de sociedade, naquilo que é a forma de vivendo, é preciso que ele comece a se autoafirmar. E para autoafirmar, precisa ter de ser independente. Porque a África, ela pode ser, na teoria, nações independentes, mas na prática são nações totalmente dependentes do Ocidente. Portanto, a África não é independente. E para ela ser independente, seria interessante se a gente começasse a olhar a África por África com os africanos. E quando falamos isso africanos, não significa que as pessoas que vêm de outras nações não se possam se nacionalizar como africanos. As pessoas oriundas de outras nações não possam viver em África. Mas é preciso que venham e entendam exatamente com clareza, sem imposições, o que é a africanidade. Os consulados, as embaixadas, os adidos, todos que vêm para a África precisam interpretar isso com clareza, o que é africanidade. Fundamentalmente, se necessário, estudando, evidentemente, que haja manuais que as pessoas entendam o modo de viver de África, né? Ter a diferença do conceito de casa, que é o conceito primário, que nos abrigar, né? Para conta das adversidades da natureza, e o conceito de lar, que é uma casa personalizada. O Ocidente não pode olhar as casas africanas, aquela casa de pau a pique, como se fosse uma miséria extrema, como uma pobreza absoluta. Ela não pode interpretar a ausência de uma televisão dentro de um lar, não pode interpretar as coisas sempre de forma ocidental. É preciso que haja entendimento que temos duas Áfricas, uma África ocidentalizada e uma África genuína. Isso é importante, e cada vez mais é preciso que esta África ocidentalizada se aproxime da África genuína, para que a gente se afirme. E não essa África ocidentalizada trazer sempre a África genuína para ela, de que temos que construir casas sociais para as populações que não tenham na sua essência
forma de viver nesse tipo de lar. Mas não que uma pessoa do campo que vem com terra, com enxadas, ter que viver numa dessas casas. Há uma forma diferente mesmo de ver. O que se tem que fazer é dar dignidade. Há, por exemplo, casas sociais que não precisam ser esse aspecto, não é? Ocidentalizado. Poderia ser as próprias comunidades em cooperativas, em mutirões, fazer casas, ao invés de ser casa de pau a pique que está cheio de buracos, poderia fazer uma casa de adobe, né? Adobe, se calhar, já queimados, né? Para dar aquelas resistências, se calhar um reboque por fora, dá um pouquinho mais de dignidade, mas sempre valorizando. Por exemplo, ao invés de cimentar o chão da casa do campo, deixa ela mesmo com a terra. Precisa ter sempre aquele contato com a terra do que cimentar. Porque o contato também com a terra é da outra vivacidade, da outra forma de viver. Quando tu coloca cimento, não sei o que, ela te tira o contato com a terra. E esse não contato, esse contato com esse gelo, nem que a gente muitas vezes em casa andamos descalços, faz mal. Então o contato com a terra é diferente. Então, eu queria mesmo aqui deixar claro essa compreensão de que não podemos tudo dizer que a pessoa está vivendo abaixo de $1, abaixo da miséria. É essa África que a gente quer retomar, que não viva com $2, com $3, com $4. Nós queremos viver numa África de fato que a gente consiga viver abaixo de $1, mas com dignidade. E nessa África cada vez mais personalizada, mais ocidentalizada, com lares, encontre esse equilíbrio, mas que não ofenda um ao outro. Porque no fundo a África hoje ela se sente ofendida quando vem, por exemplo, vem esses doadores, os nossos artistas que vão, querem levar aí, fazer aquele espetáculo, oferecer as coisas, uma espécie de humilhação, quando ela não é aquilo que ela precisa. Quando vamos muitas das vezes às comunidades carentes, né? As comunidades mais fora dos centros urbanos, a gente vai lá, oferece saco de fupa, oferece arroz, oferece uma série de coisas, quanto verdadeiramente isso não faz bem para ele, não é isso que ele precisa de fato, não é? É uma ajuda imediata, como bom cidadão, ele vai agradecer, deve agradecer, mas é humilhante muitas vezes o espetáculo que se faz, sabe, com essas pessoas. Isso aqui é muito mais ofensivo do que propriamente o que você está lhe oferecer, não é? Então, e muitas das vezes o que ele precisa são coisas mais simples, não é? E que só também o artista ou a pessoa figura sozinho também não seria mesmo capaz. O que ele vai fazer é minimizar. Mas nós precisamos cada vez mais entender o que as comunidades precisam. Muitas vezes são escadas de ligações, depois condições, que as obras sejam bem executadas, que tenham uma durabilidade, né, longa, né? Muitas das vezes as picadas são destruídas para poderem fazer escadas novas, as picadas que eram antes ou na era colonial, que estavam em melhores condições do que as escadas estão a fazer hoje, se destrói, as pessoas não conseguem ter os acessos para poderem fazer suas transações comerciais. São coisas que muitas das vezes que levam a dificuldade extrema, não é? Depois você vai entender, interpretá-la como pobreza, como miséria, não sei como, afinal são fenômenos que vão sendo provocados por desestabilizar a ordem, né? Muitas das vezes a gente só precisa alinhar as picadas, petrificar as picadas, não é? Com as máquinas lá nas zonas e colocar pedra. Muitas vezes não é necessariamente asfaltado, é colocar manilhas para que o curso da água possam passar, para que os carros possam passar em tempo de chuva, não é? Como muitas das picadas na era colonial eram feitas, que eu não sou saudosista a isso, mas eram feitas porque sabia que se precisava chegar lá nos cafezais, era preciso chegar aí nas fazendas, não é? A qualquer momento, e não havia capital para ficar asfaltando as coisas, então tinha-se dar soluções.
E nesse aspecto, há coisas que têm que ser valorizadas e retomá-las. Mas não significa que estamos aqui, porque eu não tenho, aliás, se olhar meus vídeos, eu falo, só reclamo, né? Mas também quando é uma coisa que nós temos que reconhecer, porque a gente não pode reclamar como se fosse um rabugento. Tudo, a coisa que está boa, você reclama, tudo reclama. Obviamente que não. Quando a coisa também é favorável, a gente tem que aplaudir. Eu, por exemplo, tenho aqui na Bangongo, tenho parentes. Lá tínhamos picadas coloniais, né? Frequentava-se o ano todo sem problema nenhum. Foi lá a empresa chinesa com perspectiva de asfaltar aquilo, levantou no que não era para levantar, baixou no que não era para baixar, abriu valas para poder sair para escorrer as águas, fez inclinações, fez uma série de coisas porque lá ia fazer a estrada. Não concluiu o projeto, foram embora por falta de verba. Outras populações passam necessidade. O Ocidente, quando vai vir, vai dizer: tá aqui desnutridos, tem razão. Mas se nós olharmos na forma de viver, porque eles foram ali viver por conta da comunicação, né, da estrada, da picada, que é o meio que havia aquela comunicação para os centros urbanos, que ele não interessa. Né? Tem aquela história, não sei se vocês sabem, se você chega, olha, sem política propriamente, sem politicagem, apenas um dado só para vocês entenderem do que eu estou a tratar. Eu trato dados, não trato outros temas. Tem lá os especialistas lá desses assuntos. O que eu estou a dizer, se você chegar hoje com a camisa do presidente João Lourenço, assim, numa das comunidades lá no interior, chega assim, sabe, esse aqui é o presidente, ele vai dizer: não, esse não é o presidente. Esse não é o presidente. Eu só conheço o presidente, Sua Excelência, Sr. Eduardo Santos, o engenheiro. Então, esse é o presidente. Né? Porque, primeiro, já acredito muitos anos que ele esteve à frente da nação, evidentemente as pessoas, logo depois da independência, né, já está há muitos anos ali. Então, conhece aquela figura como o presidente. Antes disso, só conheciam lá os líderes das comunidades. Né? Então, quando você chega lá dizendo: não, olha, o presidente agora esse não é presidente. Por quê? Porque não é muito importante. O dia dele é na lavra, fazer seu campo, ele não está muito ligado. Ele só precisa da comunicação para fazer as suas trocas comerciais. Só porque o tempo, né, vai vindo, para ter informação de que tem um presidente ali. O presidente é o professor Eduardo. Não conhece, nunca foi lá, nunca se encontraram. Indiferente, não muda nada na vida dele. Mas tem aquela informação. Então, quando vem e diz: agora é o presidente esse, depois está lá, não sei, 2 anos, ele esse não. Esquece isso. Esse é presidente. Né? Então, é isso. Tiram aquilo e todo mundo lamenta. Por que foram mexer nas vias de Nambangongo? Por que mexeram? Os bananais estão a se estragar, as produções estão a se estragar. Né? Este ano, depois mais com a pandemia, depois estava todo mundo reclamando, inclusive com a senhora administradora, que por favor também, encarecidamente, a gente pede que a senhora, né, se aproxime das suas comunidades. Né? Ouva mais as suas comunidades. Nessa questão do mestre, né? Faz o papel do mestre, né? Dê o equilíbrio, porque as populações não querem, que estamos a quer dizer, arroz, não querem que leve fuba de milho, ele quer soluções ou reposição à legalidade tal como estava. Não é? Querem as vias sempre de acesso. Onde tinha picada, devolvem as picadas como estavam. Então, pega esses caminhões de pedra, coloquem lá de volta, coloquem as manilhas como estavam, para as pessoas se comunicarem. Porque isso trouxe a dificuldade extrema. Eles têm a produção, portanto, estão a comer, mas têm dificuldade de comprar o óleo, têm dificuldade de comprar o sal, mas também não quer. Com a produção dele se estragar, que você vai levar óleo. Não é?
não quer isso. O campo, muitas das vezes ali, ela está sendo prejudicada com o advento da modernidade, com o advento do desenvolvimento. Cortam vias, fazem. Só que esquece que estão a prejudicar outras regiões. Depois você chega lá, a pessoa está a passar fome, seca. Mas há uma coisa que foi feita ali que deve ser corrigida. Porque as pessoas não estão querendo necessariamente. O que não vai aceitar, vai agradecer, está com fome. Não é? Mas não é isso que se pretende. As pessoas precisam dos seus instrumentos de trabalho, precisam das suas sementes, precisam das suas vias organizadas. Né? É o mínimo. Porque o resto eles vão seguir em frente. Quando você chega lá com o teu saco, vão agradecer, mas não é forma de se ver. Não dê, né? Acreditar, não dê peixe a quem tem fome. Dê a ele a vara de pesca, né? Para que ele pesque. Porque se vai dar peixe hoje, amanhã vai precisar de mais peixe. Vai dar de novo, vai dar coisa que ele se acostuma sempre com peixe. Então dê a vara, para que ele vai lá pesque, nem cria soluções. Então, é isso que tem que se começar a pensar. É isso que o mestre se preocupar de fato com o equilíbrio da comunidade que ele está inserido, ter essa proximidade. Porque você vai lá, os professores, né, de hoje, eles vão lá, dar uma aula, vão embora, não tem um compromisso com aquilo. Né? Não está aí para ajudar de fato a desenvolver. Depois, os administradores estão muito mais voltados às questões políticas, muito mais ligados a administrar as situações centrais, e aí tem essas burocracias nas execuções. Quando são coisas, quando não nas comunidades, há questões que podem ser com os mestres, que podem ser resolvidas de forma comunitária, de forma que de mutirões, de soluções locais. Né? Então, é nesse aspecto que eu queria aqui deixar. Voltarmos à educação para a África. Né? Tiramos muitas informações que dizem ocidental. A sala de aula, no primeiro momento, pode ser mesmo uma tenda, não é? Tenda bem elaborada, com chão, com contato com o chão. Por um simples propósito, além de nós colocarmos mais sala de aula e mais comunidade aos mestres, ter um contato primoroso com a natureza. Né? Deixa as salas de aulas, se calhar por centros urbanos que cada vez estão mais ocidentalizados. Nas regiões mais ao campo, a prioridade é mesmo um centro médico, as casas para os mestres, não é? Uma pequena biblioteca, uma biblioteca central da região. Pensar nessa questão, né? Mas temos que olhar na africanidade nesse aspecto, dar-nos uma melhor saúde, uma saúde familiar, né? Onde a medicina tradicional esteja em concordância com a medicina ocidental, né? Porque a gente precisa também talvez o corpo mais sadio, principalmente nas questões das províncias, mais por isso a pesquisa por produto, por medicamentos mais ligada à base natural seja fundamental nas comunidades, para que a gente tenha um corpo mais sadio. Mais medicação ocidentalizada nos centros urbanos, né, nos lugares em que estão as populações também com alimentação mais ocidental. Porque uma medicação ocidental, ela é própria para pessoas que se alimentam de forma ocidental. Uma alimentação tradicional, ela é muito mais adequada para pessoas que se alimentam de forma tradicional. Quando eu misturo a medicação para pessoas muito mais ligadas à natureza, com medicações muito mais ocidentalizadas, elas são mais agressivas. Né? Caso como fazem, por exemplo, no Brasil. O cuidado de medicar um índio é muito diferente de tu medicares um humano nos centros urbanos. Porque o índio tem outra forma de alimentação, outra forma de estar, outra forma de viver. Né? Minha filha, como está? Tudo bem? Ok. À disposição. Vamos fazer panqueca?
Vamos já fazer, tá bom? A vida. Tá bom. Pai quer falar da africanidade, da educação, essas coisas ali. Quer falar alguma coisa? Quer dar um alô, pessoal? Ou não tem nada pra dizer? Já vou terminar, tá bem? Tá bom? Posso já ver aí? Vou já terminar o que vai ter consigo, tá bom? Tá bom. É isso. Então, minha filha, eu tenho que me preocupar com a sua educação. Né? E eu acho que as pessoas, por acaso, têm uma educação ocidentalizada, né? Tem uma boa escola, um bom colégio. Mas ainda assim ela está inserida dentro de uma sociedade onde ela absorve uma série de informações, não é? Uma série de códigos. E esses códigos que preocupam. É lógico que a gente vai tentar, tem sempre dado de ter uma melhor educação, procurar sempre um melhor ensino, mas é um ensino muito ocidentalizado. E a gente precisa cada vez mais completar com aquilo que o ensino da africanidade, né? Faz o papel do mestre, dar uma melhor educação. E nós somos falhos porque nós cada vez estamos ocidentalizados, temos que educar, temos que ter a vida corrida. Precisamos também de quem que nos apoie, que nos ajude a fazer isso. A gente quer deixar que elas vejam em televisão, a gente quer deixar elas verem em internet, mas tudo que a gente vê aí nos preocupa. A gente tenta levar na casa do avô, tem, né, muito mais a vida selvagem, tem as plantas, né? Tem aquela coisa toda, que aqui temos muito pouco, porque não são mais vasos, né, aqui em casa, porque a estrutura não permite, né? Então o avô que tem um espaço enorme nos facilitou quando a gente vai para a fazenda, e também é possível, né? E eles têm até medo, mas quando vai, que tem muitos animais, não sei o quê. Pronto, a gente tem que cada vez ambientar. O irmão já está um pouquinho mais acostumado, né? Já está só em árvores, já tem mais. A menina ainda que está muito nova, acostumada. Então a gente precisa desse apoio, esse contato. Por quê? As escolas estão mais né? Ela vai desde a creche, de forma ocidental, não tem contato com a terra. Eu sempre reclamava isso. Eu sempre até mas olha, você vai lá no país de educação, lá fora, também tu vês que eles estão preocupados com a terra, procuram comprar terra para as crianças terem acesso, e nós estamos em África e a escola toda de betão, não tem espaço, as crianças têm contato com a terra, onde ele apanha um pouquinho dessas verminosas que vêm da terra, que vão criando imunidade, né? Que sintam o cheiro da terra. Então a gente está cada vez mais distanciado da africanidade, muitas das vezes até do que o próprio ocidental, que ele sabe da importância da ligação com a terra, de tocar o animal, ter contato, não é? Eles têm livros que tentam traduzir as coisas, e a gente não tem nada disso. Primeiro não temos capacidade de ter um animal num livro, não é? E quando se tem, é caríssimo. Lembro desses livros que vai por uma expressão extremamente caros. Você pode até ter, mas o teu vizinho não tem, outro que não tem, e aí fica uma discrepância. E isso nos preocupa, porque nós não podemos só nos preocupar com o seu, a sua vida individual. Temos que nos preocupar com a coletividade, porque há uma educação. É tipo você ver um endinheirado, viver naquela bolhazinha, você e tua família. Só que não é verdade, não funciona, porque você tem parentes em volta, família direta, que vive em volta, e tu tens contato com essas pessoas. Há um envolvimento, há uma troca de informações. Portanto, começa-se a vender um paradoxo. E ele fica, até o próprio filho fica se questionando, mas por quê? Por quê? Não é? O filho vai se encontrar com o primo, vai precisar se perguntar, mas por que? E fica vendo que não estou a viver a África. Alguma coisa não é normal. E a gente fica cheio de problemas. As crianças nascem cheias de problemas, ficam cheias de problemas. Porque a gente, na sociedade, está inserida no anexo. A gente anda no super carro e fica olhando pela janela
A gente vai ter que tirar essa pessoa toda a emoção, vai ter que só colocar ela arrasando, mais nada. E aí ele fica olhando, alguma coisa não está bem. Aí tem que só tem que se submeter a químicos para poder manter a ordem e começa a ter essa vida problemática de bebidas, de drogas, não sei o quê, que não é o caso que vem a mim colocar aqui. Mas fica aqui a preocupação, nós precisamos ter uma função desta. A escola não precisamos se preocupar com uma sede, é mesmo debaixo da árvore, uma tenda bem elaborada, que ela tenha saída para todos os lados, para que as crianças tenham contato com a terra. E aí nós temos que assentar a nossa cultura voltada para esta África, para aquilo que a casa de pau a pique, a casa de adobe, ela tem muito valor, mas grande valor, com uma casa ocidentalizada, uma casa transformada em lar. Ela tem a mesma proporção. Nós temos que fazer isso entender, nós temos que incutir isso em nós, nas pessoas, de que uma casa feita de adobe, de pau a pique, tem o mesmo significado, o mesmo valor de uma casa com ar-condicionado, um lar, né? Uma casa transformada em lar. Porque esta casa transformada em lar está numa perspectiva ocidentalizada. E esta casa, na sua essência, enquanto um elemento que nos protege das adversidades da natureza, tem o mesmo valor. Porque, ao fim e ao cabo, é de nos proteger da adversidade. Só que tu, que vive num lar, tem limitações que lhe obriga a ter, compensá-la com uma série de coisas. Porque precisa de uma cama com mola, uma cama mais ortopédica, com ar-condicionado, porque é muito calor. Então, tens uma série de limitações que precisa de compensações. E aquela ali que está na natureza, muito bons consultar daquilo que é natural, não precisa de uma série de compensações, por isso que ele tem aquela casa. Por isso a sua medicina é mais voltada para a natureza, porque também ele não precisa de muitas compensações do que tu vives com uma alimentação ocidentalizada, com cheio de agrotóxicos, cheio de químicos, que precisa de compensações. Não é? Até mesmo na alimentação precisa ter uma regra de importação. Não é? Por isso a gente tem que ter esses critérios, as normas de produtos para entrarem, as traduções, a origem, tem que ser toda, né? tem que ser padronizada, para que cada vez mais os importadores não sejam cada um importa, mas começarem a organizar as importações para poderem ter determinado perfil de alimento, perfil de medicações padronizada para as nações africanas. Porque o que a gente vê hoje é produto com composições daqui, com gramagem muito mais virada para os próprios os indianos, né, que vêm para a África. Portanto, o organismo do indiano, a alimentação do indiano é diferente. A composição do medicamento que o indiano vai mandar para o Ocidente é diferente daquele que ele produz para ele. Mas há uma exigência que vai para lá. E ele cumpre com aquelas exigências. E as medicações que vêm para a África, não há qualquer exigência, não existe padrão. Mas nós temos que conhecer a antropologia do africano. Né? Mas se nós dependermos dos estudos ocidentais, nós somos humanos. Então precisamos avançar isso. Por isso que você vai ver, quando o senhor ministro, o senhor deputado vai fazer tratamento na Europa, não está fazendo um tratamento verdadeiramente eficaz. Ele está fazendo um tratamento ocidentalizado numa pessoa que tem uma vida alimentar, uma vida africana. Não faz muito sentido. Lógico, adaptando o tempo, chega-se a uma coerência, mas eu te garanto que não estás a ser saudável também. Mas do que tu tiveres uma organização. E o mestre, a prevenção da saúde, ela é fundamental para ter equilíbrio. Então, a alimentação, esses elementos todos, uma boa educação, para podermos ter os equilíbrios. E a integração do continente. O fato é que nós temos cada vez mais entender que temos duas Áfricas,
Precisamos valorizar a figura do mestre, trazer a figura do mestre, quantificarmos para encontrarmos a qualidade e a educarmos as nossas sociedades. Um grande abraço a todos. Como vê, minha filha esteve aqui. Vou atendê-la. Não posso deixar de atendê-la, as necessidades. Que isso é importante. Então, até à vista. Ila, 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 e homenagem à minha filha. Oh, 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 ila, ila, ila. Ocidente. Oh, oh, oh. E a turma da Xuxa que vai dando seu valor. Tá na hora, tá na hora. Tá na hora de brincar. A moringa está pesada, mãe, já não posso mais cantar. A moringa está pesada, mãe, já não posso mais cantar. Todo dia de manhã, lata d'água assim pra cantar. Todo dia de manhã, lata d'água assim pra cantar. Moringa, 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 mamãe. Moringa, 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 mamãe. Grande abraço, até o próximo encontro.